Olá, eu sou Wilton Silva, professor do Departamento de História da Unesp, Campus de Assis, e coordenador do Grupo de Pesquisa Memento, Espaço Biográfico e História da Historiografia. Eu estou aqui gravando um bate-papo sobre um dos trabalhos acadêmicos mais recorrentes e que envolve, portanto, uma exposição feita para a classe a partir, do trabalho de um aluno ou de um grupo de alunos, o famoso seminário. Eu espero dar aqui algumas dicas, algumas orientações que sejam úteis a quem na graduação ou na pós-graduação tem interesse em organizar esse tipo de trabalho. Bom, uma das riquezas do seminário é que ele é em si e por si uma experiência didática. E é uma experiência didática extremamente rica, justamente porque ela coloca em contato pessoas que estão na mesma situação. De um lado, um aluno ou um grupo de alunos que preparam uma intervenção, um compartilhamento de informações para uma classe de alunos, e entre esses dois polos não existe uma hierarquia. São pessoas que estão ao mesmo tempo aprendendo a ensinar e justamente buscando informação. Isso torna, portanto, a atividade extremamente rica e, mais do que isso, necessária. É lógico que, eventualmente, um ou outro professor acha que pode usar o seminário como forma justamente de que ele não dê aula e ele transmitir essa obrigação para os seus alunos. Mas, para o aluno, é justamente uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades de comunicação, de organização e de síntese e, de certa forma, se colocar enquanto professor universitário. É importante lembrar que Montaigne disse certa vez que o bom senso é aquilo que a natureza melhor distribuiu para todos nós, porque todos acreditamos que somos dotados de bom senso o suficiente. Na verdade, isso é ilusão, e uma prova disso é que vira e mexe e a gente quebra a cara por falta de bom senso. É por isso que é importante algumas dicas de como se organizar um seminário. O seminário tem etimologicamente o seu nome relacionado à ideia de uma sementeira, o local onde se plantavam as sementes e quando elas germinavam, elas eram transmitidas para lugares para que pudessem então, se desenvolverem e frutificarem. Essa ideia de germinar as sementes e dessa maneira fazer com que elas se tornem mais consolidadas, que elas prolonguem a sua vida e a sua duração, está ligado, portanto, à própria concepção do seminário. Nesse aspecto, é importante perceber que geralmente ele é organizado ao redor ou de um texto ou de um tema, sendo comum nas ciências humanas essa ideia de expor um texto para justamente debater com a classe a respeito das suas riquezas, das suas limitações, das suas possibilidades, da sua atualidade ou da sua superação. De certa maneira, ela não é por si só uma aula. Essa atividade ela traz em si justamente uma possibilidade de reflexão e debate que é mais do que a simples exposição do texto. Justamente porque todo mundo ali é capaz de ler. Então, se a questão fosse somente entrar em contato com o texto, bastava que todos lessem o texto. A questão ali não é só entrar em contato com o texto, mas justamente transcender, ir além do que o texto oferece. E essa responsabilidade é dada justamente ao aluno ou aos alunos que são responsáveis pelo desenvolvimento do seminário. É por isso que, nessa atividade, a oralidade ocupa uma posição central. É muito similar a uma série de outras atividades acadêmicas nas quais a oralidade tem destaque. A própria aula expositiva, a comunicação em eventos, as defesas de TCC, de dissertações, de teses, mas traz em si uma outra dimensão, que é justamente aquela que envolve o desafio de tirar o público ou o chamado auditório da passividade e fazer com que esse auditório participe do processo de diálogo em relação ao texto. É aí que está o grande desafio por parte daqueles que organizam essa atividade. Pode ser individual, pode ser grupal, mas é justamente voltado a despertar no chamado público ou no auditório a participação em relação àquilo que está sendo exposto.
Bom, essa experiência didática, de certa maneira, ela vai se dar, então, a partir de três dimensões. Em primeiro lugar, os conteúdos, ou seja, aquilo que eu desejo compartilhar. Em segundo lugar, os recursos, não é? Aquilo que eu posso contar como ferramenta para justamente disponibilizar esses conteúdos. Em terceiro lugar, as metodologias de ensino, ou seja, de que maneira eu posso, utilizando tais recursos, não é, transmitir esses conteúdos. Qual é o tipo de habilidade, qual é o tipo de método, qual é o tipo de técnica que eu posso utilizar para que aqueles que fazem parte, não é, do auditório possam ter conhecimento, possam ter aproximação com as informações que eu estou disponibilizando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos, então. Em geral, eu proponho que o aluno ou grupo de alunos definam em relação ao conteúdo uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. Ou seja, se, por exemplo, o tema do seminário for um artigo, eu sugiro que o aluno ou o grupo de alunos leiam, não é, o artigo e, logicamente, cada um desse grupo aprofunde questões desse artigo através de outros artigos, de outras leituras. Dessa maneira, eu teria, portanto, uma leitura que seria básica, o texto ou artigo que vai ser uma espécie de eixo da exposição, e um conjunto de outras leituras que seriam complementares e que poderiam, portanto, de alguma maneira, tornar mais denso, tornar mais completo o tema que está sendo tratado. Nesse aspecto, né, é importante perceber que esses excertos vão ser colocados como uma espécie de complementação, como uma espécie de matéria-prima que vai dar origem ao seminário. Dessa maneira, o seminário, portanto, se desenvolve através da leitura, do fichamento e da troca dos excertos entre os membros do grupo, que vão dar origem, portanto, àquilo que vai fazer parte da exposição. Em termos operacionais, eu sugiro que o grupo se utilize, por exemplo, de uma série de ferramentas que podem facilitar a troca dessas informações e o compartilhamento desses textos e fichamentos, como o caso, por exemplo, do próprio Google Drive, né, do Dropbox, e também de ferramentas como o WhatsApp. Tudo isso são formas de favorecer o processo de compartilhamento, de troca de informações e de agilizar a ação do grupo na construção do seu trabalho. E em relação aos recursos, o que é possível falar? Bom, é necessário considerar o conjunto de ferramentas que poderão ser utilizadas para disponibilizar os conteúdos, incorporando o maior e o mais amplo leque de possibilidades. E aí nós temos diferentes tipos, 4 tipos de recursos. Em primeiro lugar, os recursos textuais, ou seja, o conjunto de artigos, de capítulos, de livros que podem ser lidos e podem ser utilizados dentro, não é, da exposição. Lembrando, logicamente, que é necessário favorecer e privilegiar aqueles textos que dizem respeito ao campo acadêmico, ou seja, né, mais aquilo que está disponibilizado no Google Acadêmico, por exemplo, do que no Google como um todo. Tá certo? Em segundo lugar, nós temos também uma série de recursos importantes, que são chamados recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais dizem respeito tanto à utilização de sons que podem pontuar, por exemplo, a sua exposição de PowerPoint, como eu estou tentando fazer aqui, como também, né, músicas, entrevistas, gravações de programas, né, e assim por diante, que de alguma maneira poderiam ser utilizados para tornar mais agradável, mais completa, mais ampla a demonstração daquilo que você se propõe. Em terceiro lugar, não é, os recursos tecnológicos, ou seja, eu tenho diferentes ferramentas que podem, de certa maneira, ampliar a maneira como os meus ouvintes, os meus assistentes, o meu auditório, o meu público vai entrar em contato com essas informações. E é necessário, portanto, que eu pondere a respeito de como utilizar essas dimensões tecnológicas. E último, mas não menos importante,
a questão didático-pedagógica, ou seja, de que maneira que eu sou capaz de tornar isso algo interessante e compreensível, que são os dois grandes desafios por parte de qualquer professor. Bom, sobre os recursos, eu acho que é importante perceber a sua amplitude e a sua diversidade. Se insere nesse conjunto de ferramentas, de compartilhamento de textos, de arquivos, de links, os materiais de áudios como podcasts, músicas, gravações distintas, as imagens como fotos, filmes, animações, etc., os programas de manuseio e edição desses materiais, as plataformas e os programas de apresentação como PowerPoint ou Prezi, por exemplo, entre inúmeras outras possibilidades. É importante o aluno se sensibilizar para isso e buscar justamente ampliar essa gama de recursos que estão ao seu alcance. Por outro lado, perceber que não só existe uma ampla gama de possibilidades, mas também que existem possibilidades de inovação na forma de abordar isso ao longo da experiência didática que é o seminário. É necessário, portanto, explorar essas possibilidades de tal maneira que, a partir das condições concretas de trabalho, de cada grupo, de cada instituição, você possa maximizar o processo de comunicação. Isso tem a ver, logicamente, com a ideia de que, no mínimo, a estrutura de utilização de informática você vai ter de acesso à internet e de compartilhamento de tela, de imagem e de som. Quanto mais complexo for a possibilidade de exploração, ou seja, a estrutura que você tem, não é? Mais também amplo se coloca o quadro que você pode apresentar ao seu auditório, ao seu público, logicamente. Bom, e quais são os dois desafios nesse processo? Bom, na verdade, em primeiro lugar, a ideia do que seria uma boa aula, o que seria uma boa exposição. E, em segundo lugar, essa dimensão dinâmica do seminário em que você convidaria as pessoas a justamente participarem das discussões dos debates, o que é muito difícil porque, por timidez, por comodismo, por desinformação, as pessoas tendem a ficar mais omissas ou ficarem mais passivas frente a essas dinâmicas. É aí que vem o desafio de criar mecanismos para isso. Bom, a questão da boa aula, como enfrentá-la? Infelizmente, não existe nenhuma técnica de como se dar uma boa aula. O que a maior parte de nós fazemos é imitar os melhores professores que nós tivemos, ou então criar a aula que nós gostaríamos de assistir. Bom, se isso não é por si só uma solução, pelo menos pode ser uma inspiração. Imagine, portanto, a melhor maneira possível que você poderia fazer para encantar a si mesmo num processo de exposição didático-pedagógica, e isso sirva de norte no processo de construção da sua aula, da sua exposição e do seu trabalho. É um bom compromisso e uma boa diretriz. Em segundo lugar, quais são os desafios que nós vamos enfrentar em relação justamente ao grupo de ouvintes, de auditores, aos assistentes, ao público que está participando do seminário? Em primeiro lugar, romper com a passividade da classe e estabelecer um debate. E, logicamente, que aí existem N mecanismos, desde a utilização de certas imagens, referências a certos filmes, contextualização com o momento vivencial pelas experiências de cada um, e assim por diante, além de práticas como utilização de dinâmicas, questionários, links, material de apoio e etc. Mas é lógico que isso é fruto de um processo planejado, ou seja, de algo que foi pensado anteriormente e desenvolvido ao longo do trabalho. Em segundo lugar, perceber justamente que é esse planejamento que garante a eficiência do processo de comunicação. Nesse caso, é importante perceber, inclusive, que quando o seminário é feito de forma coletiva, de forma grupal, é importante não permitir o desenvolvimento de certas relações de parasitismo. Por quê? Porque existem certas situações em que as pessoas não deveriam pedir
ou fazer certas coisas em relação a nós justamente porque temos vínculos com elas. Ou seja, se você faz parte do meu grupo, é justamente porque você tem alguma afinidade comigo. E não seria justo, portanto, que você trabalhasse menos do que eu trabalhei, ou que os outros estão trabalhando, ou que você não cumprisse aquilo que se espera de você. Se eu aceito isso, eu estou tendo, não é, na verdade, uma posição extremamente não só equivocada em termos existenciais, mas também em termos éticos. Por quê? Porque justamente pelo descompromisso de um ou outro membro do grupo, você pode justamente comprometer todo o resultado. E aí, o seminário como um todo tem uma qualidade aquém daquela que se espera, justamente porque ele foi de alguma maneira sabotado internamente. E esse é o terceiro ponto que nós devemos perceber. Ou seja, existem limitações eventuais de todos nós, mas também existe, não é, o esforço, o desejo de superar tais limitações. E justamente é a busca de superar essas limitações que pode muitas vezes garantir o despertar o interesse, o demonstrar a profundidade, o enriquecer o trabalho, para além da simples reprodução do próprio texto. Nesse aspecto, existem alguns motivos que levam o seminário a fracassar. Quais são os principais motivos que levam o seminário a fracassar? Porque o mundo é Em chato, primeiro meu lugar, irmão. a própria incapacidade do grupo de despertar na classe, não é, o desejo de interagir ou, não é, a capacidade de acrescentar algo àquilo que está sendo exposto. Isso depende tanto de uma posição passiva da própria classe, como também, muitas vezes, de uma despreocupação do grupo em criar mecanismos para que isso possa ser superado. É importante ponderar de que forma essas duas instâncias estão dialogando e interagindo, para que não haja, portanto, o empobrecimento dos debates. Em segundo Comigo não lugar, faz nada, velho. o fato de que o envolvimento desigual dos membros do grupo no processo faz com que os resultados fiquem aquém daquilo que se esperava, daquilo que se desejaria, criando, portanto, como eu já disse anteriormente, uma espécie de entropia na organização do próprio seminário. E, em terceiro e último lugar, Que não é, barbaridade. as questões que envolvem a timidez, a desorganização, a superficialidade e que acabam tornando o seminário um mero jogral. A timidez talvez seja o obstáculo mais difícil de se superar, mas é uma necessidade. Não é? Por outro lado, não é, ela pode ser superada em etapas, ou seja, no primeiro seminário que eu faço, eu talvez seja muito castigado pela minha timidez. Talvez no 10º essa timidez passe a pesar menos. Agora, a desorganização e a superficialidade são coisas que devem ser superadas urgentemente e não com, não é, a dimensão processual da timidez, porque envolvem, de certa forma, o próprio projeto de se fazer o conhecimento acadêmico e de se, não é, usufruir e absorver o conhecimento acadêmico. Se você não quer aprender, você está no lugar errado, meu querido. A universidade é para quem quer aprender. E isso faz parte do jogo. Bom, como se organiza, portanto, um bom seminário? Bom, para organizar um bom seminário, não existe uma receita universal, mas pelo menos 4 fases devem ser preenchidas, devem ser percorridas para que isso aconteça. A preparação, a estruturação, o treino e a apresentação. É importante lembrar das possibilidades que todas as fases do trabalho podem explorar as tecnologias, desde o compartilhamento de arquivos e do trabalho coletivo em uma mesma plataforma, até a gravação, a edição de materiais e de partes do trabalho, para que você possa ter consciência e ampliar as potencialidades e superar as limitações. De repente, se eu sou tímido para falar em público, eu posso me utilizar, por exemplo, de uma pequena gravação para diminuir as minhas tensões. Ou eu posso gravar eu falando para ver no que eu estou errando, se eu repito palavras, se eu uso expressões que estão, né, em desacordo com o que eu gostaria, se eu tenho vícios de linguagem, se eu sou claro ou não o suficientemente quando me expresso e assim por diante. Bom, o que é a preparação?
A preparação, a primeira fase, diz respeito justamente a uma espécie de mapeamento daquilo que você pode utilizar em relação ao seu seminário. Ela é feita, né, a partir de uma sugestão minha, pela leitura individual dos textos da bibliografia básica e complementar pelos membros do grupo daquilo que poderia justamente adicionar algo ao debate ou à análise do tema ou do texto que vai ser trabalhado na exposição. A realização de um inventário por parte do grupo de conceitos, de contextos, de excertos que seriam necessários compartilhar com a classe, para que a classe pudesse compreender os textos, as ideias, os debates, os autores que fossem ali envolvidos e dessa maneira ficasse mais fácil a participação desses que não tiveram um contato tão profundo quanto o próprio grupo ou o aluno teve em relação ao próprio texto. E por último, a definição de quais conteúdos e de qual roteiro básico apresentar para a classe para que ela possa acompanhar a exposição. Isso é algo que diz respeito a fundamentos da preparação. Bom, e a estruturação? O que seria? Bom, a estruturação se daria, portanto, através da montagem do material. E essa montagem do material ela diz respeito a duas dimensões. Primeiro, a um roteiro básico, que teria os tópicos de todo o seminário de uma forma mais sintética e poderia ser disponibilizado anteriormente para a própria classe. Isso pode ser feito através de uma estrutura semelhante a um sumário, a um índice do que vai ser tratado, ou então na forma, por exemplo, de alguns dos slides que vão ser mostrados e que teriam maior importância, sintetizando o seminário como um todo. Então pode-se escolher a estrutura de um sumário ou então a seleção de alguns slides que poderiam servir como uma espécie de mapa para que o auditório, o público, acompanhasse a exposição. E isso deveria ser oferecido a esse auditório, a esse público, antecipadamente, através, por exemplo, de um e-mail, de um link, de um arquivo no Google Drive e coisas semelhantes. E aí vem as questões, como se fazer esse roteiro ou como se fazer esses slides. O roteiro básico, portanto, tem essas duas formas, sumário ou cópia de slides. Os slides, por sua vez, devem incorporar um material textual, sonoro e audiovisual utilizado e, logicamente, com alguns cuidados. Nesse aspecto, é importante perceber algumas dicas, algumas informações que são necessárias na hora de se estruturar os slides. Preste atenção. Bom, nós temos que ter claro que um seminário faz parte de uma vivência acadêmica e que essa vivência acadêmica se insere numa tradição na qual existe um gênero discursivo. Ou seja, esse gênero discursivo ele é, em linhas gerais, marcado pela impessoalidade e pelo esforço didático. Ou seja, o seminário está sendo dado como uma espécie de treinamento para que você enfrente futuramente qualquer tipo de auditório ou público, quer seja num evento acadêmico, quer seja numa sala de aula, ou em outras situações que fazem parte da sua trajetória. Então, nesse aspecto, sempre parta do princípio que o auditório, que o público não conhece você e não conhece o assunto. Então, cabe a você se apresentar de maneira tal que você se legitime e, ao mesmo tempo, que você mostre aquele assunto que você escolheu abordar ou aquele texto que faz parte da sua exposição. Em segundo lugar, perceber a necessidade de ver, em relação aos slides, as possibilidades dos recursos tecnológicos. Ou seja, que na verdade, por exemplo, no PowerPoint você pode usar filmes, músicas, gravações, sons, GIFs e uma série de outros recursos que vão chamar a atenção e vão permitir, portanto, uma dinâmica menos exaustiva por parte daqueles que estão assistindo a sua exposição. No entanto, você deve ter claro que o objetivo é compartilhar informação, não é fazer um show pirotécnico, não é fazer algo que deslumbre as pessoas em termos estéticos, mas não contribua em termos de conteúdo. Ou seja, a coisa mais importante na exposição é o conteúdo
e a exposição em si. A tecnologia, ela é um adendo, ela é um acréscimo, ela é um caminho, ela não é o destino. Então, use a tecnologia, valorize a tecnologia, mas, por outro lado, perceba que o mais importante é justamente a exposição e o conteúdo. Que mais? Bom, em termos formais, em termos de apresentação, é fundamental que nos slides apareça o mesmo tipo de fonte, que essas fontes sejam legíveis e homogêneas, não é? Em todos os slides. Por exemplo, nessa exposição que eu estou fazendo, eu me utilizei nos títulos de Arial Negrito 24 e nos textos eu usei Comic Sans Negrito 18 em todos os slides. Se isso não acontece, pode dar a impressão, por exemplo, que alguém fez uma parte dos slides, alguém fez outra parte dos slides e em nenhum momento as pessoas se reuniram para verificar e para justamente homogeneizar isso. O que mostra um pouco de preguiça, um pouco de desleixo, um pouco de falta de capricho e talvez um pouco de falta de seriedade. Portanto, é necessário prestar atenção porque isso diz respeito à legitimação da própria apresentação de vocês. Em segundo lugar, perceber a necessidade de equilíbrio entre texto e imagem. Eu posso, por exemplo, a tentação de querer passar um filme de 20 minutos e dessa forma, não é, desvirtuar a exposição que na verdade é minha, é do meu grupo e não do cineasta, e não do canal de televisão, e não do programa que eu estou mostrando. A mesma coisa em relação à própria composição do slide em si. Geralmente, por exemplo, no caso das minhas exposições, eu uso imagens que ocupam de 30% a 50% do espaço do slide. Por quê? Porque isso me obriga a quebrar o texto em vários pedaços, de maneira que não fique parecendo, por exemplo, uma lousa toda escrita, o texto que eu estou expondo. E dessa maneira eu acabo, de algum modo, tentando fazer uma seleção daquilo que eu vou mostrar àqueles que estão assistindo a minha exposição. Tá certo? É lógico que nesse caso, isso é quase uma aula, não é um seminário. Eu poderia, inclusive, enxugar bastante aspectos, de forma que eu deixasse, por exemplo, só aquilo que eu marquei em vermelho. E eu falaria a respeito disso. Mas, por uma função mais didática, eu mantive os textos por completo. A pessoa tem a chance de printar as telas, de rever várias vezes a gravação e, dessa maneira, complementar uma ou outra dúvida. Em terceiro lugar, é fundamental perceber a diversidade de materiais que você pode usar para transmitir as informações e despertar o interesse do seu público, do seu auditório. Eu, por exemplo, me utilizo eventualmente nas minhas aulas de curta-metragens, porque são aulas de 2 a 4 horas, então um curta-metragem de 15, de 20 minutos, ele não vai desvirtuar a aula em si. Ou, por exemplo, eu pego uns quadros de humor do Porta dos Fundos e utilizo, que são coisas de 3 minutos, para dar um quebra em alguns momentos na aula, para chamar a atenção para um outro ponto que eu acho importante de reflexão, e assim por diante. Então você tem um leque enorme de materiais que podem ser utilizados, por exemplo, eventualmente um podcast, eventualmente uma pequena entrevista, ou um destaque noticioso, uma notícia de jornal, por exemplo, e tudo isso são elementos que podem ser trazidas para a sua exposição e dessa maneira tornar ela muito mais rica. Bom, que mais? Logicamente, ter sempre claro para você qual é o foco da sua exposição. Justamente para que você não se disperse no processo de comunicação. O uso de excertos textuais, de longas citações, de filmes muito longos, de áudios que às vezes são importantes, são até bonitos, são interessantes, mas que, por outro lado, podem levar o seu auditório, o seu público a se dispersar, devem ser evitados. Portanto, é necessário manter o foco. Outro aspecto importante e que na verdade é uma coisa extremamente útil diz respeito à maneira como você pode referenciar e sequenciar os slides. É uma coisa boba, mas eu vou chamar a atenção de você para isso. Eventualmente vale a pena, por exemplo, numerar os slides. Por quê? Para que, por exemplo, quando alguém for fazer uma observação, possa dizer, olha, o seu slide número 12, o seu slide número 23, tem essa característica que eu não entendi bem aquele texto, e você facilmente possa ir até o slide e
ver do que a pessoa está falando. Em segundo lugar, eu uso, por exemplo, uma pequena caixa, não é, de texto, você pode observar aí no canto, aonde está escrito, por exemplo, o que vai aparecer no próximo slide, para que quando eu estou fazendo a apresentação, eu possa, de uma forma narrativa, amarrar minimamente um slide com o próximo. Não é? Então, é justamente isso que faz, por exemplo, que eu saiba que o próximo slide que eu vou apresentar fala sobre treinar a apresentação. E aí, eu então me lembro de uma frase que está lá, que faz referência ao fato de cumprir prazos e dessa forma ter maior tranquilidade na confecção de atividades. Quem está adiantado nunca está atrasado. Isso é uma coisa óbvia, mas tem um significado importante. Qual que é o significado disso? É o fato de que, em geral, isso acontece com todos nós e em muitos aspectos, nós acabamos as atividades no último minuto do segundo tempo. Se nós fôssemos capazes de nos organizarmos e fazermos isso de outra forma, teríamos resultados muito melhores. Por quê? Porque tendo, por exemplo, acabado o trabalho com uma semana de antecedência, eu tenho uma semana para perceber quais foram os erros que eu cometi e como eu poderia consertá-los. Eu tenho uma semana para, de repente, adicionar coisas que, depois de vendo o trabalho concluído, eu percebi que tornariam ele mais completo e muito mais rico. Se eu termino na véspera, no dia da apresentação, eu não tenho essa possibilidade. Portanto, de certa maneira, eu não tenho como me precaver daqueles problemas que poderiam ser facilmente resolvidos se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo. Então, se você termina antecipadamente, ou seja, se o seu cronograma é montado com uma certa folga em relação à apresentação das atividades, você tem como identificar quais são as fragilidades na sua exposição, quais são os problemas de funcionamento dos recursos que você tem, em que aspecto você está sendo muito superficial ou então está incorrendo em muitos excessos? Quais conteúdos realmente são necessários? Quanto tempo, não é, eu vou levar e como seria possível reduzir ou ampliar essa exposição que eu estou fazendo? E tudo isso vai fazer com que a apresentação, que é a etapa seguinte, seja muito mais eficiente e atinja, portanto, uma melhor qualidade. A apresentação, na verdade, ela deve ser feita conforme as tuas características, conforme as características dos seus colegas de grupo, mas também ela deve se ater a alguns cuidados. Por exemplo, evitar o máximo possível a simples leitura, não só dos slides, como qualquer outro texto de apoio. Por quê? Justamente porque, como eu disse, todas as pessoas ali presentes são alfabetizadas. Se fosse uma questão de simplesmente leitura, bastaria distribuir a elas os textos. As pessoas estão ali para dialogar e aprender através de uma atividade que tem a sua principal dimensão na oralidade. E essa oralidade, ela pode prescindir e deve prescindir em muito do processo de leitura. Em segundo lugar, é justamente a não utilização desse processo de leitura que permitiria evitar aquilo que eu vejo como um dos maiores erros que se cometem nos trabalhos coletivos, que é o fato de que eu fiz apenas a minha parte, fulano fez apenas a parte dele, Beltrano fez a outra parte, e nós não temos uma visão do todo. É necessário que todos tenham a visão de tudo aquilo que faz parte da exposição. Por quê? Porque isso vai impedir ou vai minimizar a sensação de um jogral, onde cada um só fala uma parte, onde cada um só é capaz de contribuir em um aspecto. Para isso, todos leram tudo, todos trabalharam juntos e estão seguindo o roteiro, impedindo, por exemplo, que aquele que é mais falastrão domine toda a exposição e aquele que, por sua vez, sofre mais com a timidez, entre mudo e saia calado. Divida entre as pessoas as atividades, siga o roteiro e permita, portanto, a participação de todos, seja através do paper, da lousa, dos slides ou de qualquer outra ferramenta que possa, de alguma maneira, agilizar a exposição. E por último,
mas não menos importante, né? Valorize tanto a forma quanto o conteúdo. Não basta que o texto seja de boa qualidade, a sua apresentação seja de boa qualidade, mas também que os slides sejam agradáveis, estejam bem estruturados, sejam de fácil leitura, que os excertos que você escolheu para incluir ali acrescentem algo a toda a dimensão informacional que o tema necessita e assim por diante. São aqui algumas dicas para aqueles que têm interesse em se desenvolverem nessa atividade e eu espero ter contribuído para isso. Agradeço imensamente a sua paciência em assistir o nosso bate-papo e espero não tê-los matado nem de ódio e nem de tédio. Obrigado. Tchau. Deus lhe guarde. Passe bem. Até a próxima. Valeu.